Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Convido você a mais uma vez comentar, participar, contar de onde você nos assiste, participar também do chat ao vivo. E veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. A grande repercussão dada por veículos de parte da imprensa sobre declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro, não a partir do que ele disse exatamente, mas do que quiseram entender, sobretudo a partir do que o portal G1, o portal de notícias do Grupo Globo, publicou, onde dizia que o presidente Jair Bolsonaro teria conversado por telefone durante 2 horas com o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, o Itamaraty desmentiu e o próprio presidente Jair Bolsonaro desmentiu o portal da Rede Globo. Em suas redes sociais, o presidente da República postou o seguinte: não procede a informação que eu teria falado com o presidente Putin no dia de hoje. Conversei com ele apenas por ocasião da minha visita à Rússia em 15 de fevereiro. Na sequência, o próprio G1 então corrigiu a informação. A primeira versão desta reportagem dizia que Bolsonaro havia tido uma conversa com o presidente russo Vladimir Putin neste domingo, dia 27. A frase que levou os jornalistas e diversos veículos presentes à entrevista coletiva a essa interpretação foi a seguinte: estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de 2 horas de conversa. Tratamos de muita coisa. A questão dos fertilizantes foi das mais importantes. Obviamente, ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia. Eu me reservo aí como segredo de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam. Foi o que disse o presidente em entrevista coletiva. Mais tarde, a presidência da República esclareceu que o presidente Bolsonaro se referia à conversa que teve com Putin quando viajou à Rússia há alguns dias. Pois é, um assunto tão importante, não é? Os presentes na entrevista deveriam ter questionado. O senhor conversou hoje, agora, e tudo estaria resolvido, o entendimento estaria corrigido, não é mesmo? Mas aparentemente ninguém deu muita importância a um fato extremamente importante, se fosse como foi compreendido aí por alguns presentes à coletiva. O presidente Jair Bolsonaro começou a semana cumprimentando apoiadores na região do Forte dos Andradas, onde está hospedado, em Guarujá, litoral paulista. Ele passa o feriado de carnaval, não é? E o presidente também aproveitou um bom café da manhã com pão e leite condensado, conforme foto nas redes sociais. Após o tempo com apoiadores, ele saiu do Guarujá, onde está hospedado, atravessou a balsa em direção a Santos, cidade vizinha, passou por São Vicente e foi até Praia Grande. O presidente ainda parou em alguns lugares, um deles uma lancheria ou pastelaria, e bateu um papo com uma brasileira em uma das mesas do local. Por onde passou, muita gente aproveitou para registrar o momento. E se a grande maioria dos brasileiros aprovou a redução de 25% do IPI, imposto sobre produtos industrializados, não é? Determinada a redução pelo presidente Bolsonaro, teve gente que não gostou e quer que o presidente cancele a derrubada e mantenha o imposto como estava. O primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, PSD Amazonas, não poupou críticas ao decreto presidencial número 10.979, que reduz o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, não é? Em até 25% nos produtos de todos os setores. E o vice-presidente da Câmara dos Deputados, então, anunciou um ajuizar de uma representação por crime eleitoral contra o presidente Bolsonaro, pedindo a suspensão dos efeitos do decreto junto ao TSE. Procurado, o Ministério da Economia, que defendeu a medida como uma forma de reindustrialização do setor produtivo, ainda não comentou o assunto.
Pelas estimativas da pasta, o decreto deve ter um impacto fiscal de 19,6 bilhões de reais na arrecadação do governo federal com IPI neste ano. Ora, é muito importante o decreto, a iniciativa do presidente Bolsonaro. Nós estamos vivendo um pós-pandemia praticamente, a inflação pressionando e certamente isso vem beneficiar a todos os brasileiros. Esperamos que, de fato, as indústrias atendam, não é? Pelo menos em parte, e venham a reduzir os preços da produção dos seus produtos beneficiados com essa queda do IPI. O deputado amazonense, no entanto, classificou a medida como demagógica e populista e apontou crime eleitoral para justificar a ação que pretende aí entrar contra Jair Bolsonaro na justiça. O decreto 10.979 é de extrema importância, não é? Exceção dos cigarros, reduzindo grande parte do que nós consumimos no Brasil. No caso dos automóveis, a redução do tributo passa a ser de 18,5%. E a medida já vale desde a publicação da nova regra. Ela não precisa passar pelo Congresso Nacional. Muitos políticos do estado do Amazonas estão batendo em Bolsonaro por conta dessa redução de impostos. Opositores certamente pensam, nossa, assim ele se elege, não é? Esse IPI aí, sobretudo porque acreditam que isso vai prejudicar a Zona Franca de Manaus, já que indústrias instaladas na Zona Franca têm um incentivo, e é um incentivo que levou a transformar Manaus em um polo industrial. A queixa é que, reduzindo impostos para todos os estados, Manaus perderia a competitividade. Ora, gente, é mais ou menos como o aluno que tira 3 em uma prova e descobre que o seu vizinho tirou 8 e ao invés dele se preparar para na próxima prova ir bem, melhor, ele procura encontrar erros na prova do outro para derrubar a nota do colega. Os políticos do estado do Amazonas deveriam se preocupar em oferecer outras vantagens a partir do estado. Melhorar a gestão do estado, por exemplo. Cancelar mordomias no estado, por exemplo. Por exemplo, em Manaus, o polêmico cotão da Câmara de Vereadores de Manaus, a Assembleia Legislativa do estado, os gastos com outros órgãos públicos políticos no estado. Enfim, o próprio vice-presidente da Câmara, que está querendo mandar o Bolsonaro para a justiça para que ele não baixe o imposto, deveria encabeçar uma redução de gastos na própria Câmara dos Deputados, sonho de todos os brasileiros, para que o dinheiro público tenha maior eficiência, não seja gasto à toa, para que possamos encontrar soluções para não só fortalecer a Zona Franca de Manaus, mas também reduzir ainda mais os impostos em todo o Brasil. Não é verdade? Demagogia é isso, para tentar prejudicar ou favorecer aí as lutas e demandas de um estado, políticos tentando derrubar algo que beneficia todo o Brasil. A redução significativa e histórica do IPI em 25%. Em um momento onde o país precisa disso, para ajudar a movimentar a sua indústria, para reduzir o preço, a pressão inflacionária. Então, gente, o brasileiro não é mais bobo, não. Tem muitas outras maneiras de fazer a Zona Franca de Manaus se diferenciar, mesmo com a redução do imposto para o Parque Industrial Nacional em todos os estados brasileiros. Basta querer e os políticos do Amazonas também terem criatividade, ousadia e vontade de fazer coisas diferentes. E o doutor Antônio Macedo, médico pessoal do presidente Jair Bolsonaro, foi chamado em uma urgência, gente, mais uma, durante um voo em que estava, não agora para atender o presidente Bolsonaro, mas no próprio voo para atender um passageiro que passava mal. E até teve uma repercussão aí no caso. Na ocasião, o cirurgião estava indo a Miami, nos Estados Unidos,
E Antônio Macedo, o médico, relatou que um homem teve um mal súbito durante o voo que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele então foi chamado, o médico foi chamado pela mãe e também pela esposa do homem. As mulheres já conheciam o médico e por isso o chamaram para os primeiros socorros. Foi a segunda vez em menos de 2 meses que o médico pessoal do presidente Jair Bolsonaro atendeu alguém durante suas férias. Na primeira vez, Macedo estava de férias também no exterior, precisou retornar ao Brasil para prestar atendimento ao presidente Jair Bolsonaro. A primeira-dama Michele Bolsonaro lembrou do Dia Mundial e Dia Nacional das Doenças Raras, no último dia de fevereiro. A data foi criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras. O objetivo é levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes, além do incentivo às pesquisas para melhorar o tratamento. Considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. Geralmente as doenças raras são crônicas, progressivas e incapacitantes, podendo ser degenerativas e também levar à morte, afetando a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias. Além disso, muitas delas não têm cura, de modo que o tratamento consiste em acompanhamento clínico, fisioterápico, fonoaudiológico e psicoterápico, entre outros, com o objetivo, de aliviar os sintomas ou retardar seu aparecimento. Michele Bolsonaro comentou: o Dia Mundial das Doenças Raras é uma data criada para conscientizar e sensibilizar governantes, empresários, profissionais de saúde e população sobre a existência e os cuidados com essas doenças. No Brasil, a data foi instituída pela Lei nº 13.693/2018, lembrou a primeira-dama. E o Ministério da Saúde informa que tem reforçado a importância do diagnóstico precoce. O SUS também oferece tratamento integral e sem custos para as cerca de 13 milhões de pessoas que vivem com condições raras no Brasil. Extremamente importante movimentar isso. E olha, também uma outra coisa, estava assistindo com meus filhos, minha esposa, enfim, agora, aproveitando o feriado de carnaval, um filme chamado Milagre da Fé, Superação, que conta a história aí de um adolescente que caiu numa abertura de um lago congelado. Isso aconteceu no inverno, possivelmente nos Estados Unidos, uma história real. E a valentia dos socorristas, do bombeiro, dos profissionais de saúde. Aqui no Brasil podemos dizer dos profissionais lá do SAMU, da UPA, não é? Que prestam os primeiros socorros. Então, ao praticamente terminar de uma pandemia, todos nós brasileiros devemos olhar e analisar o atendimento que tivemos, os profissionais de saúde que se doaram, que se foram, que deram a sua própria vida neste tempo para salvar brasileiros. Nós temos que elevar o nosso sentimento de reconhecimento e gratidão àqueles que se doam para tantas situações. E neste caso, famílias que têm pessoas, não é, com doenças raras. E não precisa ser só doenças raras, mas a questão do autismo, por exemplo, síndromes e outros acontecimentos que estão tirando a paz das famílias brasileiras cada dia mais. Precisamos avançar no atendimento, na questão aí do atendimento médico, tratamento, amenizar, enfim, o SUS, tudo isso, essa conscientização da primeira-dama Michele Bolsonaro, importantíssima, uma primeira-dama envolvida nisso, e também nós, todos os brasileiros, no sentido de estender a mão. Tem mães aí pensando em cancelar a vida, mesmo tendo filhos autistas, filhos com doenças raras, porque o peso é imenso. E olha, eu sou pai de um menino autista, não dá para imaginar o que passa dentro de uma família. Falo com propriedade de causa as dificuldades, os desafios. Como sociedade,
Precisamos reconhecer os esforços das pessoas que trabalham voluntariamente. É preciso ter o sentimento de gratidão e trabalharmos neste caminho. A Embaixada do Brasil em Kiev divulgou um comunicado com orientações a brasileiros que ainda se encontram nas duas maiores cidades da Ucrânia, Kiev e Kharkiv. A principal recomendação é para que deixem o país prontamente assim que considerarem seguro se deslocar até a estação central de trens dessas cidades, até cidades onde seja possível pegar conexões para a Hungria ou a Polônia, rumo às fronteiras com Moldávia ou Romênia, conforme outros detalhes da recomendação. Também, não é? Rumo a fronteiras com outros países, além de Polônia e Moldávia. Pois bem, gente, a preocupação é muito grande. Outros detalhes também foram dados com essa recomendação, como horários para a saída dos comboios. E nas últimas horas repercutiram decisões do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, como a aprovação para a realização de debate sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, solicitado pela delegação ucraniana. O Brasil votou a favor da proposta. Entre os votos contrários estiveram da própria Rússia, também de China e Cuba. Também tivemos reunião emergencial da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, cujo pedido foi aprovado também pelo Brasil. A Assembleia foi em Nova York com o objetivo de votar resolução condenando a ofensiva militar russa na Ucrânia pelos 193 países membros da sessão emergencial da Assembleia Geral. O presidente da Assembleia abriu a reunião com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da guerra e, em um discurso de defesa da paz, destacou que armas são melhores quando não precisam ser utilizadas. Na ONU, Rússia e Ucrânia trocaram acusações envolvendo crimes de guerra. Também na Assembleia da ONU, o enviado do governo Bolsonaro discursou pelo Brasil, voltando a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Deixe-me ser claro, esta situação não justifica o uso da força contra o território de um Estado-membro, disse Ronaldo Costa Filho na tribuna da ONU. Costa Filho pediu que os órgãos das Nações Unidas trabalhem de forma conjunta em busca de soluções, pois a crise atual pode ter impacto muito mais amplo se não for contida. Todos vão sofrer, não só os que estão lutando, alertou o brasileiro. Ao mesmo tempo, negociações entre representantes da Rússia e da Ucrânia foram iniciadas na fronteira da Bielorrússia, no momento em que a Rússia enfrenta no seu país o aumento do isolamento econômico, com desvalorização da moeda russa, grande aumento na taxa de juro do país, entre outras medidas econômicas determinadas por Putin para enfrentar as sanções impostas por países ocidentais. Essa negociação entre Rússia e Ucrânia na fronteira da Bielorrússia teve proposições objetivando um cessar-fogo imediato e a retirada do exército russo, de acordo com o que disse a presidência da Ucrânia. Em um primeiro momento, as negociações terminaram sem acordo. Representantes dos dois governos irão se reunir com seus líderes para consultas e uma segunda rodada de negociação em breve. No campo da pressão contra Putin, além das pressões econômicas, sanções e também para condenar os ataques, a FIFA e a UEFA suspenderam a Rússia de competições. Assim, o país está proibido de disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo, onde está no quadro de repescagem. Consequentemente, a Rússia está fora da Copa do Mundo no Catar. Em Genebra, a ministra Damares fez balanço de atuação em defesa dos direitos humanos. A declaração foi feita durante discurso na sessão anual do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, onde Damares participa. Estamos encerrando as nossas ações aqui uma semana aqui em Genebra, com uma agenda lotada. Nós começamos pela OMS, onde nós fomos mostrar
os nossos avanços na área da saúde, especialmente na prevenção e ao suicídio, à automutilação. Nós falamos sobre a vacinação dos nossos indígenas e também discutimos sobre a família como a fonte de saúde, trazer família e saúde para a mesma perspectiva. Nós também estivemos com a OIT, onde discutimos com a OIT sobre o equilíbrio trabalho e família e as novas propostas do Brasil para este equilíbrio, o fortalecimento deste equilíbrio. E claro, nós fomos em 2 grandes eventos, nos quais o Brasil tem sido protagonista. O primeiro, nós comemoramos 1 ano do Consenso de Genebra, a Declaração Consensual de Genebra, onde 36 países se reuniram e disseram: somos soberanos, as nações são soberanas, nós vamos ser partes da ONU, mas nós não vamos aceitar que nenhuma imposição aconteça em nossas nações, obrigando as nações a legalizar o aborto como política de planejamento familiar ou como direito da mulher ou como saúde da mulher. Essas 36 nações acreditam que aborto não é solução para nenhum problema. E no nosso evento, outras nações sinalizaram que também querem aderir à declaração e o Brasil está na liderança deste consenso. E também encerramos ontem com um grande evento organizado por Brasil, Polônia e Hungria, para falarmos da relação trabalho e família, equilíbrio trabalho e família. Um evento conduzido por 3 países e esses 3 países lideram uma parceria chamada Países Parceiros da Família. Uma discussão de muitos avanços que podemos ter em nossas nações, incentivando cada vez mais esse fortalecimento de vínculos familiares e o equilíbrio trabalho-família. Gente, foram muitas agendas aqui, saímos daqui felizes, saímos daqui animados. E com elogios, a Cruz Vermelha conheceu o nosso programa, a nossa política pública, a nova política para encontrar pessoas desaparecidas. Uma política que nós começamos a construir junto com a Cruz Vermelha Internacional em 2019 e agora é uma realidade. Inclusive, mostramos à Cruz Vermelha Internacional em primeira mão o nosso aplicativo para encontrar pessoas desaparecidas no Brasil. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A gente volta para o Brasil. Muito trabalho ainda hoje. Vamos trabalhar lá no aeroporto e a gente sai daqui muito feliz porque o mundo percebeu que o Brasil está no caminho certo. Abraço. De férias em Orlando, na Flórida, Silvio Santos aproveitou para assistir a uma partida de futebol do time da cidade de Orlando, onde o genro Alexandre Pato joga. Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, publicou uma foto em que aparece ela, Silvio Santos, a esposa Iris Abravanel, as filhas Renata, Rebeca e Daniela e genros assistindo ao jogo. Netos do apresentador também estavam na arquibancada. Olha a torcida! Pato e Rebeca, amamos muito vocês, escreveu a apresentadora Patrícia Abravanel em seu perfil nas redes sociais. Na partida, o Orlando saiu vitorioso com 2 gols contra nenhum do time canadense Montreal. Alexandre Pato foi um dos que marcaram. Já aqui no Brasil, o neto de Silvio Santos, você viu, Thiago Abravanel, pegou a todos de surpresa, tanto os integrantes da casa, certamente o público e a própria família do vô Silvio Santos, ao apertar o botão da desistência do Big Brother Brasil. Acabou para mim. Obrigado, agradeceu ele, deixando o reality. Ele já foi para casa em São Paulo. Os seguidores de Donald Trump passaram momentos de euforia, vibrando com um discurso do ex-presidente dos Estados Unidos no Congresso Anual dos Conservadores Americanos, realizado em Orlando, na Flórida. Segundo o ex-presidente, ele falou, bateu, detonou, aliás, o atual presidente Joe Biden e garantiu um bombardeio ao governo democrata dos Estados Unidos. Trump também comentou sobre a guerra na Ucrânia, gente, e a sua recente afirmação sobre o presidente da Rússia, quando
ele gavou, elogiou, chamou de genial Putin. O problema não é que Putin seja inteligente, o que, claro, ele é inteligente. O problema é que nossos líderes são burros, disse Trump, recebendo muitos aplausos com isso. Ele afirmou também que Putin decidiu agir após assistir à retirada patética das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão no ano passado, que produziram imagens trágicas com pessoas se agarrando a um avião e despencando até após a decolagem. Se você juntar os 5 piores presidentes da história dos Estados Unidos, eles não teriam causado o dano que Joe Biden e seu governo estão causando a este país, declarou Trump em seu discurso de quase 1h30 no evento. Trump também já disse que se ele fosse o presidente atual dos Estados Unidos, jamais Putin faria o que está fazendo. E assim, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão mais uma vez pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.